Disse Deus assim a Jeremias, no tempo de Jeremias. Isso está escrito em Jeremias, capítulo 21 e versículo 8. Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Sempre Deus colocou para o homem duas escolhas. A escolha do caminho da vida e do caminho da morte. Esta vida é feita de escolhas, desde o início do mundo. Senão, Deus não teria posto duas árvores no meio do jardim para que, um dia mais tarde, Adão viesse fazer a escolha. Que ele viesse a escolher que vida ele queria levar. Uma vida com Deus ou uma vida com o diabo. Não há outra escolha neste mundo. Há dois caminhos que Deus coloca diante do homem. A todos os homens sobre a face da terra. Os que creem e os que não creem. O caminho da vida é o caminho do Senhor Jesus. Ele disse, eu sou a vida. E a morte, quem é? Quem escolhe o caminho da morte? É o caminho da desobediência, é o caminho da carne, é o caminho que agrada ao diabo. Quando Adão comeu aquele fruto, ele fez a vontade do diabo. Ele passou a autoridade que Deus lhe deu para o diabo, porque obedeceu ao diabo. E automaticamente o diabo roubou essa autoridade ao homem. E a morte que estava naquele fruto que ele comeu, trouxe a morte para a carne, não só para o seu próprio corpo, mas para o corpo de toda a humanidade. Por isso que mais tarde Jesus trouxe o Espírito Santo, que é a vida, que representa a árvore da vida. Mas essas duas árvores não estavam no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida também. Por que Eva não escolheu a árvore da vida? Por um só motivo. A árvore do conhecimento do bem e do mal era mais atrativo, aquele fruto era mais atrativo. E o fruto da árvore da vida, se calhar, era o pior fruto visível para se comer, menos atrativo de todas as árvores do jardim, não só dos que estavam no meio do jardim, que era a árvore da vida, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva induziu Adão e Adão comeu. Mas quem convenceu, quem induziu Eva a comer de tal fruto? Claro que foi o diabo. E o diabo trouxe a morte para o homem. E trouxe, não é, o homem para o lado dele. Porque o homem escolheu o caminho da morte. E as consequências do caminho da morte são as doenças, são os problemas, é o afastamento de Deus. Porque todos os que estão mortos estão longe de Deus. Uma vez o Senhor Jesus disse assim, deixe que as pessoas enterrem os seus próprios mortos, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Quer dizer, Deus vê este mundo com pessoas mortas, ainda que estejam vivas. Porque para Ele, essas pessoas estão mortas. Por quê? Porque aquela morte que estava no fruto que Adão comeu e a Eva também comeu, passou para o corpo. E eles morreram espiritualmente. E habita neles agora um espírito chamado morte, que passa de filho para filho, até o fim dos tempos. Porque está escrito em Apocalipse que a morte é o último a ser destruído. Vai ser destruído quando não houver mais carne para ele passar. Quando não tiver mais carne, então ele vai sair fora.
Quando ele sair fora, porque não haverá mais corpo para ele entrar, para ele poder passar, porque ele passa de corpo em corpo, então ele será pego e será lançado no inferno. Ele será o último a ser destruído, porque ele estará reinando aqui na terra até o último homem, até a última carne. Mas ele vai ser destruído no fim dos tempos. Mas nos dias de hoje, o que a morte fez? As consequências da morte. O homem envelhece, o homem adoece e o homem morre. Mas não era para ser assim. Se Adão tivesse escolhido a árvore da vida, aquele fruto que não era atrativo aos olhos, nem apetitoso para se comer, então ele teria vida dentro dele, não a morte. Não teria o espírito da morte dentro dele, mas teria o espírito da vida. E ele viveria eternamente aqui na terra. Adão não morreria, porque Adão, sem ter feito a escolha do caminho, da árvore do bem e do mal ou da árvore da vida, ele não tinha feito escolha ainda nenhuma, mas ele vivia. E se continuasse assim, estaria vivo até hoje. Mas ele tinha que fazer uma escolha e Deus sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria tocar em uma das árvores. Mas Deus queria que ele tocasse na árvore da vida. Mas como ele escolheu tocar na árvore da morte, então Jesus foi o plano B do Deus Altíssimo. Deus já tinha um plano B preparado em caso o homem escolhesse o caminho da morte, a árvore do bem e do mal. Por isso Jesus veio, morreu e trouxe a vida. E ele disse, eu sou a vida. Ele é a vida. Eu sou o pão da vida. E Jesus trouxe essa vida através do Espírito Santo para todos aqueles que o aceitarem. Não foi para todos, é para quem, foi para todos, mas para quem o aceitarem. Está disponível para todos. Mas para quem o aceitarem, vou receber essa vida que supostamente Adão teria que escolher, mas não escolheu. Obedeceu ouvir a voz do diabo e escolheu a árvore do bem e do mal, aonde estava preso a morte. A morte estava preso, como também a vida estava presa dentro da árvore da vida. Mas só Adão podia soltar tanto a morte quanto a vida, pela sua escolha. Quer dizer, hoje nós colhemos o resultado da escolha de Adão. Mas Jesus, através do Espírito Santo, veio reverter essa situação. Mas há uma situação irreversível. Essa carne não viverá eternamente aqui na terra, porque tudo será destruído. Mas não era para ser assim. Quando Deus criou a terra perfeita, criou tudo perfeito para o homem, em condições do homem viver eternamente sobre a face da terra. Deus fez um corpo, o corpo de Adão, perfeito, para viver eternamente aqui na terra. Mas Adão fez uma escolha errada. Como nós, hoje temos diante de nós, todos nós, dois caminhos. O caminho da morte e o caminho da vida. Nós é que escolhemos obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Automaticamente que nós desobedecemos a Deus, escolhemos o caminho da morte. Então, o diabo tem acesso à nossa vida para nos destruir. Por quê? Porque nós entregamos toda a autoridade nossa nas mãos do diabo. Mas se a gente escolher o caminho da vida, nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, então nós passamos a ter a vida que Adão deveria ter e devia trazer até nós. Mas não trouxe porque falhou. Mas hoje, por causa do Senhor Jesus, podemos escolher essa vida. Anteriormente, as pessoas não podiam escolher antes do Senhor Jesus vir. Mas nos dias de hoje, do Espírito Santo, nós podemos escolher a vida. E essa vida nos faz viver eternamente
Porque essa foi sempre a vontade, o desejo de Deus, que o homem viva eternamente. E após esta vida aqui na Terra, viver eternamente ali no céu. Já que não é possível viver mais eternamente aqui na Terra, porque tudo foi destruído. Porque o diabo deu a sua autoridade, Adão deu a sua autoridade para o diabo, e o diabo começou a destruir tudo, principalmente o homem. Destrói tudo, a natureza. Por quê? Por causa da desobediência de Adão, da escolha de Adão. A consequência da má escolha. Mas em tudo nesta vida é uma escolha. Se você escolhe mal, em qualquer setor da sua vida, haverá consequência dessa escolha. Se você escolher bem, você vai colher os frutos da sua escolha. Se você escolher mal, você também vai colher o fruto dessa escolha. Porque é Deus que coloca esses dois caminhos. E nós é que escolhemos se queremos seguir a vida ou a morte. O caminho do pecado ou o caminho de viver em santidade com Deus, em comunhão com Deus. A escolha é sua. Ninguém vai lhe obrigar. É você que decide. Hoje em dia temos a palavra de Deus que nos ensina os seus caminhos, que nos ensina os seus mandamentos. Mas o mundo quer saber dos mandamentos de Deus? Não, eles não querem saber. Então pagarão por isso. Porque a palavra está aqui na terra, que é a palavra de Deus. A Bíblia, tudo que está escrito é a palavra de Deus, está aqui na terra. O homem é que tem que fazer a sua escolha. Mas se não quiserem, pagarão o preço. Porque tudo o que tinha que ser feito, Deus já fez. Deus já fez tudo o que tinha que ser feito, mandando o seu Filho, Jesus. Se as pessoas não querem aceitar a Jesus, então automaticamente aceitarão o caminho das trevas. A pessoa não precisa fazer a escolha, diz assim, não, eu quero Jesus, mas não obedece o caminho da vida, automaticamente já escolheu o caminho das trevas, que é o caminho do diabo, que é o caminho da morte, do suicídio, das doenças, das enfermidades, das dores, das drogas, das prostituições, de tudo que não presta. Tudo que não presta neste mundo veio através do caminho da morte. Você quer sair dessa vida miserável, de dor, de tristeza, de doença? Mude para o caminho da luz, o caminho da vida. E Jesus vai tratar da sua vida. E você vai passar a ter vida. Porque no caminho da morte só existe destruição. Não existe felicidade. Como encontrar a felicidade aonde há trevas? Não existe vida no caminho das trevas, no caminho da morte, no caminho do diabo. Porque nem eles têm vida. Como o diabo e as trevas, a morte, poderá trazer vida para a sua vida? É impossível. Eles não têm vida. O mesmo nome morte quer dizer espírito da morte. É a ausência de vida. A árvore da vida tinha dentro a vida. A morte tinha a morte. É o contrário. Da vida é a morte. Ambos são espíritos. E esse espírito da vida era o espírito da vida e, na verdade, nem era o Espírito Santo. Simplesmente esse espírito da vida, que é o contrário do espírito da morte, habitaria dentro do homem eternamente e passaria de descendência em descendência. E o homem seria eterno aqui na terra. Mas com a escolha de Adão, houve uma revolução no mundo. Uma revolução na natureza, nos animais, em tudo. E todos sabem, não é, que no início ninguém matava ninguém. Os animais não matavam outros animais para se alimentarem. Nem Adão precisou matar nenhum animal para poder comer carne. Porque todos comiam dos frutos e os animais comiam das ervas. Não existia morte. Deus não criou este mundo, não
criou a cadeia alimentar como temos hoje. Que os animais matam outros animais para poderem sobreviver. Deus não criou assim a terra. Deus criou a terra perfeita, em paz, uns com os outros. Homens com animais, os animais com os homens, cada um no seu território. Um paraíso aqui na terra. Por isso que Deus plantou o Éden, um paraíso para o homem. Assim como fez aquele paraíso lá em cima para os anjos, também fez um paraíso aqui para o homem. Tudo que Deus fez lá em cima também fez aqui embaixo. Só que o homem fez a sua escolha errada. Escolheu o caminho da morte. E as consequências estão aí até hoje. Um mundo em guerra, um mundo em destruição, um mundo em dor. A revolução e a revolta da natureza. Por quê? Porque Adão passou sua autoridade para o diabo. E os espíritos agem na natureza, destruindo tudo. Absolutamente tudo. Incendiando tudo. Cheias por todos os lados. E as pessoas acham tudo normal. E não têm ideia que isso é o trabalho dos espíritos que receberam a autoridade para poderem agir neste planeta que estava nas mãos e sob a autoridade de Adão. Mas Jesus veio, tomou essa autoridade e nos devolveu através do Espírito Santo. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, o mal já não tem nenhuma autoridade sobre a sua vida. O diabo perdeu, simplesmente perdeu. Perdeu a sua vida. Claro que ele vai batalhar por todos os lados para tentar te destruir, mas não. Vai conseguir por quê? Porque uma vez que você escolheu o caminho da vida nos dias de hoje, através do nosso Senhor Jesus, então os seus caminhos são caminhos de luz. E as trevas não cruzam a luz. E a luz dissipa as trevas. Por onde você andar, as trevas são dissipadas se você permanecer na luz. Se você permanecer. E se você permanecer, você será salvo. Porque a salvação vem por permanecer. Porque a pessoa pode ser salvo hoje e não ser amanhã. Porque amanhã também há outra escolha. As duas árvores continuam sempre no nosso caminho. O caminho da morte e da vida permanece diante de nós. Mas se nós estamos na estrada da luz, não podemos cruzar para a estrada da morte. Se você o fizer, você vai perder. E é isso que o diabo luta, para que você que está na luz passe para as trevas. E luta para aqueles que estão nas trevas jamais venham passar para a luz. Agora, fica aqui uma pergunta. Que caminho você quer fazer? Que caminho você quer escolher? Porque você tem que fazer escolha antes que você morra. Porque quando você morrer, já não haverá mais escolha. A escolha está feita. Se você esteve no caminho das trevas, quando a sua alma soltar deste corpo material, os demônios vão estar ali à espera da sua alma para poder pegar nela e levá-lo para o inferno. Simplesmente assim. Mas se você escolher o caminho da luz, quando essa alma, sua alma, sair do seu corpo, então os anjos já vão estar ali para levar a sua alma lá para cima. É uma coisa simples. É simplesmente assim. É sua escolha neste mundo, nesta vida, é que vai fazer você escolher o lugar que você vai viver eternamente. No céu ou no inferno. Qual é a sua escolha? Pense bem. Escolha enquanto você estiver vivo. E escolha hoje. Não escolha amanhã. Porque amanhã pode ser muito tarde. Você não sabe quando você vai morrer. Para morrer, basta estar vivo. Faça a sua escolha. Busque o Senhor Jesus enquanto há tempo. Busque enquanto há tempo. Porque daqui a anos, a poucos anos, daqui a poucos dias, daqui a poucas semanas, ou até poucos meses, ele voltará. E depois é um problema.
para você poder encontrar o caminho da luz, o caminho da vida. Para onde que você quer deixar? Para onde você quer levar a sua alma? Sua alma é mais valiosa que todas as riquezas deste mundo. Ou você escolhe o caminho da luz, o caminho da vida, que se chama Jesus Cristo, ou você escolhe o caminho das trevas, que se chama Lúcifer. Que caminho você quer escolher? Está nas suas mãos. Não está na minha decisão, nem a de ninguém, mas nas suas mãos. Nas suas mãos. Escolha bem, porque amanhã pode ser muito tarde. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.